Hello, tubarões! Marina, hoje não é dia de live. Como assim hoje não é dia de live? Vai ter live? Vamos aguardar o pessoal entrar. Hello, pessoal. Hoje a gente vai bater um papo show de bola. Obrigada a todos vocês que estão entrando. Live surpresa. A gente acabou nem divulgando a live. Mas o assunto é sério e a gente precisa falar. Oi, Anne. Oi, Lúcio. O assunto é sério. A gente precisa investir tempo e energia em falar sobre ele. O Ari tá super disponível aí, também precisando falar. Opa, depois dessa já engata na live de Anne, viu? 8h27. Então, já deu 8h57 já, né? Faz o seguinte, convida 5 pessoas que estão assim, aquelas que estão super preocupadas com o coronavírus, que acham que pode quebrar o seu negócio, que não tá sabendo como lidar. Manda para 5 pessoas aí que estão precisando aprender a lidar com essa crise economicamente. Como é que faz para mandar para essas pessoas? Clica nessa setinha que parece um avião, uma gaivotazinha, e envia para 5 pessoas que estão precisando desse conteúdo da live. Ajuda a gente a escalar essa paz que a gente tá querendo trazer com esse conteúdo, tá? Lucas! Lucas, nosso amigo Mediane, massa, top. Agora eu vou chamar o Ari para ele entrar na live com a gente. Continue convidando os amigos, viu? Só um minutinho. Aguardando a Ari entrar. Eu vou fixar aqui na live o tema, porque aí quem for entrando, que vocês convidaram, vão... Oi, Jeff. E aí, pessoal? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu vou fixar só o tema aqui. Crise. Ixi. Não sei como fixar. Gente, tá tendo eco aí. Pra vocês, a minha voz. Que droga. Aqui tá perfeito, viu, Maria? Aqui tá perfeito. Vocês estão conseguindo me escutar bem aí, me ver bem também? Tá tudo certinho? Tá tendo eco na minha voz. Pra vocês? Por aqui não. Beleza. Galera, manda um like Se o áudio estiver ok. Bom, aí, ó, com a Anitta Eco. Tá com eco, Darlan falou. Peraí, viu? Rapidinho. Deixa eu ajustar. Galera, desculpa, eu tô procurando o microfone da Bela, mas ficou na empresa. Eu vou encerrar e o meu som tá saindo no som dele, o Jefferson falou. Como é que conserta isso? Deixa eu tentar reinar aqui para consertar também. Peraí. Ele tem que desligar o som, botar um fone. Meu Deus, só um instante. Solta o barulho inteligente. Ele precisa colocar um fone. Gente, que povo sabido. Obrigada a todo mundo. Marina Sustentável, maravilhosa. Na minha live, tô chique, viu? Bom, e aí? Realmente resolveu, viu? E agora, pessoal, melhorou? Resolveu. Obrigada. Gente, não tem como não nos manifestarmos, né? Arrasou, Jefferson. Obrigada. Galera, não tem como a gente não se manifestar. A gente fala de finanças
e não tem como não se manifestar numa situação dessa do país. Todo mundo em crise, todo mundo desesperado, todo mundo sem saber como reagir, com medo de quebrar, sem reserva financeira para fazer quarentena e ficar em casa. Então, realmente é uma situação que a gente precisa se posicionar. E aí... Opa, aqui deu uma travada. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, pessoal? Eu tô conseguindo te ouvir perfeitamente. Ótimo. Ainda tá dando eco ou tá... Parou tá o ok? eco. Perfeito. Então vamos lá, vamos começar, né, Marina? Vamos. Eu tô aqui dizendo para eles que não tem como a gente falar de finanças e não se manifestar nessa situação de crise, nessa situação atual do país. A economia, uma loucura, as pessoas com medo de quebrar, muita gente sem reserva financeira para fazer quarentena e ficar em casa. Então, a gente realmente precisava se posicionar e falar alguma coisa para o pessoal. Então, a gente preparou uma pauta sobre como lidar com essa crise e, principalmente, sobre comportamento. Como lidar com você mesmo diante dessas situações, como organizar a sua vida financeira e se preparar para a próxima crise. A gente vai falar sobre tudo isso aqui hoje. Mas antes de entrar no assunto, eu quero, Ari, que você se apresente, por favor, para os tubarões conhecerem você. Então, pessoal, meu nome é Ari. Na verdade, é um pouquinho mais complicado que esse, mas como vocês estão vendo, mas podem me chamar de Ari mesmo. Sou contador, sou empresário também. Temos uma consultoria para condomínios e para empresas. E hoje, como a Mariana está falando, o nosso bate-papo vai ser de comportamento, certo? Finanças, dinheiro são assuntos que são reflexos da sua mente, do seu comportamento, das ações que você toma. E, de fato, a gente está numa crise inédita, né? Uma crise que acredito que a nossa geração nunca passou, certo? É um ponto de teste onde a gente vai ser testado, é onde a gente vai também, vamos ter uma oportunidade de nos autoconhecer, vamos ter uma oportunidade de saber como é que a gente vai agir em uma situação dessas. Então, temos também uma crise que vai nos testar, mas que também desse terreno inóspito podem surgir muitas oportunidades de negócio também. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, Marina? Exatamente. Tem algumas perguntas surgindo e eu vou responder, eu e o Ari vamos responder todas elas no final aqui. É hora de rebalancear a carteira com a queda da Selic da Bolsa. A Selic caiu hoje, sim, Bolsa em queda. Vamos conversar sobre isso no final. Quando você fala em reserva financeira, quanto ter? Vou falar disso no final. Mas antes de falar do fruto da árvore, a gente vai falar sobre a raiz. E a raiz é como se comportar. Tem muita gente que está desesperado, saindo da bolsa, vendendo tudo, saindo em baixa. Gente que está pensando o que é que vai fazer da vida, porque não tem dinheiro para se manter em casa, não tem dinheiro nem para estocar comida, e o negócio precisou fechar 15 dias. Eu precisei cancelar o Revolution, e as pessoas não estão sabendo lidar internamente com essa falta de planejamento financeiro que houve e como fazer para lidar com as finanças no futuro. Então, Anne já foi aluna do Revolution, está dizendo aí, não pode sair, já sabe, né? Então, simbora. Ari, quer começar? A gente estava conversando sobre uma história de uma empresa de sucesso que todo mundo ouviu falar no meio da crise, né? Exatamente. Acho que nesse século a gente vai passar pela segunda crise de grande relevância, né? A primeira que a gente teve foi no ano 2008, crise dos subprimes, aquela crise que todo mundo ouviu falar lá nos Estados Unidos, que a bolsa chegou a quase 0 pontos lá, a Dow Jones. Então... naquele momento. Exatamente. E o foco daquela crise foi justamente o quê? Uma supervalorização artificial do preço dos imóveis, ou seja, do preço da sua casa, do preço de uma sala que você tem. Então, essa supervalorização fez com que você começasse a emitir títulos que não tinham garantia nenhuma, empréstimos sem substância nenhuma, sem certeza, sem confiança no crédito. Enfim, o efeito dessa crise foi que de uma hora para outra, você que tinha uma casa valendo ali 100 mil reais, 200 mil reais, de uma hora para outra, aquele patrimônio que você suou para conquistar, para construir, não valia nada.
Então, como é que você vai fazer se virar numa situação dessas, né? Como é que você vai ter renda para pagar aquela casa, às vezes, que está financiada e que, dado o efeito financeiro, os juros aumentaram muito e você está sem renda, está sem emprego? Como é que você vai fazer? E aí surgiu uma empresa que, para quem gosta de viajar, é bem interessante, que é a Airbnb. Uso muito, O que inclusive. aconteceu? Pois é. O que aconteceu? Todo mundo ali que tinha uma casa, que era um bem, uma propriedade, que estava chegando ali a um valor zero, teve a oportunidade de alugar para outras pessoas de maneira muito rápida, sem burocracia, com um atendimento muito bom por parte, um suporte muito bom por parte da empresa que agia como intermediária e conseguia uma renda para aquele bem que não estava valendo nada, só estava trazendo despesa e que você tinha que se virar ali para pagar naquele momento. A gente estava pensando em trazer essa história porque Qual o nome ela dessa prova empresa, Ari? Tá todo mundo curioso. Qual é o nome dessa empresa? Airbnb, é o Airbnb, um aplicativo onde você se desloca para qualquer outra cidade do mundo, você pode entrar lá e ver várias residências, quartos, ou até mesmo casas que estão disponíveis para você alugar lá por um tempo. Até uma dica interessante, porque na maioria das vezes vale mais a pena do que hotel, viu? Por experiência própria. Então, voltando, nesse caso, o que acontece é que você tinha ali um bem que começou a te gerar dinheiro quando só te fazia gastar. E no meio de uma crise tão devastadora como essa, alguém teve essa ideia genial. É a prova que, diante de crises como essas, você é obrigado a usar a sua criatividade no nível máximo. E quem sabe pode surgir um bom negócio daí. A gente contou essa história para vocês entendam que é possível aproveitar esse momento de crise para gerar negócios. Na verdade, se você consegue passar por um momento de crise como esse, você sai mais forte. Você sai. É uma escolha, é um comportamento. Tirar aprendizados ou não, olhar como uma oportunidade ou não. Então, tem muita gente que está aproveitando para entrar na bolsa em baixa e comprar, e tem gente que está saindo na hora errada. Então, é muito mais de entender o que está acontecendo e ter os comportamentos corretos. E o Airbnb é uma prova de que um negócio de sucesso pode surgir em meio à crise. E nada impede que esse sucesso seja meu, seja do Ari, ou seja de qualquer outra pessoa que está nos assistindo agora. A questão é para onde você está focando seu olhar. Se você pode encontrar uma oportunidade, fazer dinheiro e criar um negócio que gere solução para muito mais pessoas. Então, é possível sim, e a gente vai falar sobre isso hoje. Exatamente. Ari, E é imagina, verdade. o primeiro. Pode ser. Posso falar? Pode. O primeiro ponto que a gente tem que suscitar nessa conversa é justamente a questão do autoconhecimento, né? Então, é um surto que só está começando agora, tá? A gente não chegou nem no pico aí do surto, do que vai acontecer, pelo menos é isso que eu estou percebendo. E o que acontece? A gente vai chegar um momento que a gente vai ter restrição de liberdade, confinamento, a gente vai ter também, como muitos falaram, questão de corrida aos supermercados. Então, a tendência é que aconteça isso. Mas a gente tem que perguntar, a razão para pânico? Para alguns casos, você vai estar saindo ali da sua rotina normal. Então, é necessário que você se conheça para que você se blinde, principalmente blinde a sua mente, para que você consiga justamente detectar essas oportunidades. E mais importante, tenha autodisciplina para que quando o sapato apertar, né, você tenha capacidade de pensar de maneira racional, o mais racional possível, e na medida do possível continuar a sua vida normal. Esse é o principal conselho que eu dou. Vai ser complicado? Vai, certo? É uma situação inédita, nunca ninguém passou por isso. Mas o que a gente tem que fazer é se informar e, principalmente, pensar racional, justamente para coletar, para filtrar essas oportunidades que podem surgir. Não é, Marina? Perfeitamente. A gente não pode garantir, inclusive a gente espera que esse cenário não chegue de confinamento, de escassez de alimentos. Mas a gente precisa estar preparado financeiramente para caso esse cenário chegue. Então, autoconhecimento é fundamental.
Eu sei que eu preciso ficar X dias, eu posso ficar em casa, eu não posso ficar em casa. Quanto eu preciso para me manter durante 15 dias ou 40 dias, ou se isso se estender. Como eu posso gerar renda para levantar dinheiro, para estar preparado caso esse cenário venha acontecer. Então, estar preparado para todos os cenários. Autoconhecimento e disciplina para realizar o plano. Você vai identificar onde você está, identificar o que é que precisa fazer, quanto precisa ter e trabalhar para isso. Mas é verdade que toda crise começa na bonança. Fala um pouco sobre isso para a gente, Ari. É verdade. Eu pergunto a vocês, é bem estranho alguém chegar e falar: a crise começa no momento da bonança, no momento das vacas gordas. É bem estranho falar isso, mas essa é a verdade. Nós vivemos num regime de mercado que é cíclico. Então, uma hora a gente vai estar lá em cima e outra hora a gente vai estar lá embaixo. Ou seja, são altos e baixos como a vida. São ciclos. Então, exatamente, coisas que acontecem. Essa não é a primeira crise, não vai ser a última, certo? Talvez seja a mais grave de uma geração, talvez, mas se a gente analisar a história, houveram mais graves do que essa. Sim. Então, o que acontece? A gente tem que se preparar para isso, porque a gente sabe que quando essa crise acabar, outra vai acontecer. Então, a chave para isso é justamente o planejamento. Reserva de emergência, dinheiro em caixa para algumas situações dessas. O que eu quero dizer com isso? Você tem que ter uma liquidez muito rápida, você tem que ter ativos que se transformem em dinheiro no seu bolso muito rápido. Por quê? Porque aí vão surgir as oportunidades e também você vai passar por esse tsunami de maneira mais tranquila. Porque você pode ficar sem renda, você não tem coisas que prendam o seu dinheiro, e em emergências que acontecem como essa, você vai ter um fluxo muito mais livre. Você vai poder passar uma tranquilidade melhor, tanto para si próprio, como também para a sua família. Então é bem interessante você se preparar antes mesmo de a crise começar. Eu vou agradecer aqui só. Coletivo de Arquitetos comentou aqui. Mas o confinamento tem que acontecer já. De fato, vamos cortar o mal pela raiz. A gente já precisa. A gente só não sabe por quanto tempo vai durar isso. Então, corrigindo, me colocando melhor, estar preparado, porque a gente não sabe quanto tempo vai precisar durar esse confinamento. A gente precisa estar financeiramente preparado para isso. Certo? Perfeito. E até a gente estava conversando que muitas vezes a gente subestima a hipótese de haver um cenário como esse, né? Às vezes a gente está lá simplesmente com a nossa renda ali, gastando, não se preparando para o futuro, e acontece uma situação como essa, como também acontece que no futuro você está ali numa situação de aposentadoria e você não se preparou para isso. Então, o que acontece? Essa capacidade de subestimar os eventos que a gente estava conversando até antes, tem um economista e filósofo também chamado Nassim Taleb, que tem uma tese muito interessante chamada Cisne Negro. O que é isso? É a capacidade de você se preparar para eventos que você sabe que vão acontecer, mas que você não sabe quando vão ser, quando eles vão acontecer, e nem também o que serão. Como é o caso desse? Ari, quem poderia... Oi. Desculpa, pode falar, desculpa. Eu falo em sequência. Ok. Quem poderia prever um negócio desse, né, Marina? A gente aqui falando sobre um assunto desse. Ninguém. Mas, como a gente falou no início, é cíclico. Uma hora vai acontecer. Uma hora algum evento desses vai acontecer, seja um evento de saúde, seja um evento financeiro, seja alguma guerra. Então a gente está muito suscetível a esses problemas. Então é aí que a gente reforça. Você tem que se preparar antes mesmo de a crise começar. Você tem que fazer uma preparação mensal, todo mês. Sempre separa aquele pouquinho, faz um sacrifíciozinho ali, né, Marina? Separa ali na reserva de emergência, se prepara para o futuro, usa a teoria dos baús, né? Então, faz tudo isso para que você se separe isso e se prepare. Essa é a palavra fundamental, preparação e planejamento. Hoje eu até postei um vídeo de uma entrevista que eu dei aí em Maceió, na sua terra, falando um pouquinho sobre o método dos baús. Cara, essa técnica dos baús faz você guardar 10% de tudo que você ganha. A primeira coisa que você tem que fazer quando receber o dinheiro é investir 10%. Poupar 10%, guardar 10%. Oi, André! E aí, o que acontece?
Quando eu falo isso, parece pouco, parece simples, parece bobo. Guardar 10% de tudo que você ganha. E aí chega um momento desse, que se você tivesse guardado 10% de toda a sua renda, você ia ter atingido aquela reserva mínima, que é de 3 a 6 vezes o seu custo de vida mensal. Se hoje todos os brasileiros, todos dentro da nossa classe, né? Média e média alta, se todos os brasileiros dentro da classe média e média alta tivessem essa reserva de 3 a 6 vezes o valor do seu custo de vida, a gente poderia estar mais tranquilo em viver em confinamento, estar dentro de casa e fechar nossas empresas, ou cancelar os eventos, ou não ir trabalhar. E a gente poderia estar ajudando mais pessoas. Aquele ambulante que não pode parar 15 dias porque ele não tem alimento. Se você doa uma cesta básica para ele, você está permitindo para ele ficar em casa durante 15 dias, talvez. Que é o que ele passaria muito tempo para conseguir. Então, se todo mundo começar a entender mais de educação financeira, a gente vai poder sofrer menos e ajudar os outros a sofrer menos também. Então, ter dinheiro em caixa é fundamental para você e para as pessoas que te cercam viverem melhor, viverem em paz também e passarem de uma forma mais suave por essa e por outras crises que virão. Entre um período ou outro, vai passar essa crise, mas vai vir outra em breve. Então, estar preparado para isso. Lembre-se sempre do ditado de nossas avós: ninguém sabe o dia de amanhã. Exatamente. Então, essa frase aí é sensacional para o momento que a gente está vivendo hoje. E até fugindo um pouco do assunto de crise, tanto a reserva de emergência quanto também você tem o dinheiro em caixa, ele te ajuda também, te dá o direito, na verdade, de chutar o balde. O que eu quero dizer com isso? Recentemente, eu saí de um emprego para empreender, certo? Porque eu vi que estava chegando a hora, vi que tinha oportunidades muito boas no mercado e graças a um bom planejamento financeiro, uma boa alocação de ativos, né? E principalmente, graças ao conhecimento que eu e mais algumas outras pessoas a gente vê adquirir durante todos esses anos, a gente teve capacidade de saber qual o momento certo de entrar, o momento certo de sair e diminuir as perdas e tentar aumentar os ganhos na medida do possível. Então você também tem esse direito de ter mais liberdade, que liberdade para mim é um princípio imensurável que eu sigo na minha vida. Então você tem esse direito de chutar o balde e arriscar, como é o que eu fiz, é o que a Marina está fazendo, né, Marina? Foi o que eu fiz. Pedi demissão do banco há um ano atrás, justamente para isso. Para viver do meu propósito, para empreender, para fazer o que eu acredito que pode mudar o mundo. Mas, Ari, vamos lá. Isso aí... Só mandar um abraço para a família aí, Felipe, abraço para ele. Oi? Mandar um abraço para os seguidores aí também. Felipe aí, abração, viu, meu cara? Galera entrando, todo mundo aqui, show de bola. Galera entrando, show de bola, viu? Gente, mas beleza, não fizemos reserva financeira, não estamos preparados, relaxa, redação, não estamos preparados. E aí, o que é que faz? Já entrei na crise, como sair? Como lidar com ela? Como lidar com o negócio que tem que fechar? Como lidar com a bolsa em queda? Eu posso dar o meu exemplo. Eu estou perdendo dinheiro na bolsa, e não é pouco, é muito. Eu estou perdendo muito dinheiro na bolsa, mas não é uma situação, não é um privilégio meu. O mundo inteiro está perdendo dinheiro na bolsa, as carteiras estão dando negativas, mas como eu, Marina, estou lidando com isso? Quando eu entrei com aquela estratégia de investimento, eu sabia que era uma estratégia de longo prazo. Eu não investi aquele dinheiro com aquela estratégia para sair em 6 meses. Foi uma estratégia de longo prazo. Então, os economistas, hoje eu vi as recomendações da XP. A XP, alguns gestores que a XP entrevistou, dizem que em até 6 meses, essa recuperação vai acontecer econômica. Para mim, tá tudo certo. Aquele dinheiro não ia ser resgatado antes. E tá tudo bem. Quando recuperar, a perspectiva é que volte mais forte do que quando começou a acontecer a crise. Então,
tá tudo certo. Por quê? Porque a estratégia foi de longo prazo. E aí você entende que investir é muito mais comportamento do que saber que papel comprar. Deu para entender? Exatamente. Foi bem importante falar isso porque não vai existir aí a ação do século que vai te deixar rico e nem a small cap do futuro que daqui a 67 dias vai subir 300%. Isso Ninguém tem essa daí, bola de cristal, né? ninguém tem essa bola de cristal, é impossível saber disso. Existem casos que isso acontece, sim, mas conta-se com um pouquinho de sorte, conta-se também com um pouquinho de projeções, mas enfim, não tem como você acertar na mosca, certo? Você tem que ter o conhecimento para maximizar ali os teus ganhos e minimizar as tuas perdas. É isso. Não existe. Tem um seguidor não aqui existe... que falou: hora de diversificar. Eu não sei quem foi que falou aqui, mas eu já fiquei atenta a essa pergunta para responder. Hora de diversificar, essa e sempre. A gente precisa sempre diversificar nossa estratégia. Eu tenho meu pedacinho em renda fixa, que não está sofrendo com tanta oscilação da bolsa. E eu tenho meu percentual em bolsa que está super oscilando, mas está dentro da minha estratégia de investimento, está dentro do meu planejamento financeiro. Quanto que eu vou ter de liquidez até 6 meses? Quanto que eu não vou usar até 6 meses? Quanto que eu não pretendo usar no longo prazo, que é a minha estratégia de aposentadoria? Entende? Isso é fundamental para tomar as decisões, para dar norte. Olha o Laís falando, 2 feras. Obrigada, fera também. Exatamente. E aí vem a chave que a gente vai se cansar de dizer aqui e que ainda vai ser pouco, que é justamente a questão do planejamento. Planejamento é muito importante porque você define o que é que vai acontecer em cada etapa na sua vida. Inclusive, em crises como essa, você também pode remanejar esse teu orçamento. Isso daí, o que é que significa? Uma readequação para uma nova realidade que vai acontecer. A gente não sabe como é que a gente vai sair desse momento, como é que, quando a gente sair de casa, como é que vai estar o mundo. Porém, vai chegar um momento que a gente sim vai ter que readequar os nossos objetivos. Como, por exemplo, quando eu fiz meu planejamento financeiro para alocação de recursos, para investimentos, eu não pensava em empreender. Né? Até que surgiu uma oportunidade, surgiu um momento em que eu decidi empreender e tive de mudar o meu planejamento para isso. Então, é muito importante você ter o conhecimento para saber onde investir, ter o autoconhecimento e autodisciplina também para saber se segurar e também sempre revisar o seu planejamento, que é uma coisa que, como eu venho mais do background da área empresarial, uma coisa que a gente chama de forecast, que é justamente uma atualização daquele teu orçamento para uma nova realidade em que você se encontra. Então, perfeito. Esse é o segredo. Mas se eu puder, a pergunta é, e o que fazer para quem está na crise? E eu vou te dizer, primeiro, siga as normas, siga as orientações, fugindo um pouco da questão financeira até, mas siga as orientações, fique em casa, lava as mãos, usa álcool gel, evita contato com pessoas de risco, porque tem muitas pessoas que não sabem que estão com sintoma, então evita. Essa é a primeira coisa a fazer. A segunda coisa a fazer com seus investimentos que estão na bolsa é nada. Não faz nada. Não é hora de sair, não é hora de tomar decisões. Se for comprar, compra estrategicamente, estuda se vale a pena e compra com visão de longo prazo. Porque pode ser que recupere amanhã, pode ser que recupere daqui a 3 meses, pode ser que recupere daqui a 6 meses. Então, não faz nada. Estuda. Estuda educação financeira, estuda os ativos, estuda os papéis, antes de tomar uma decisão. Hoje não faz nada, primeiro estuda. Terceira coisa que você precisa fazer na crise é investir em conhecimento. Aproveita que você está em casa e comece a entender mais. Você está em casa à noite, está em casa fim de semana, durante o dia eu acredito que a maioria das pessoas está trabalhando normalmente, porque a questão é a aglomeração. Então, aproveita esse tempo para assistir conteúdo de qualidade, fazer curso online, se conectar com pessoas que te ensinam alguma coisa, participar de lives. É isso. Investe esse tempo bem, para que você saia da crise mais forte, valendo mais. Exatamente.
E também eu adiciono duas coisas aí, que é o seguinte, a primeira, a história nos mostra que, de fato, é uma crise que vai passar, como a gente já falou, então seja o mais realista possível, certo? Você tem que pensar sempre que as coisas vão melhorar, mas também se preparando para um cenário pior. Então essa é a minha definição de realismo, né? Você não pode nem ser um otimista exacerbado, mas também você não pode pensar que o mundo vai se acabar. É isso que vai acontecer, vai passar. E se você não se planejou, infelizmente você está aprendendo a lição do pior jeito possível. Você está ali skin in the game, você está ali aprendendo a lição na pele mesmo. Você também vai ter que se preparar para a próxima crise. E você está aprendendo. Eu acho que, considerando a situação, seria até do melhor jeito, porque você está aprendendo na prática, né? Mas É, você está no meio de um mar agitado, sem boia. O que você tem que fazer é nadar o mais rápido possível até chegar à costa. É isso que você tem que fazer se você não se planejou para a crise, entendeu? E manter a calma, tá? Uma necessidade para pânico, como a Marina falou, do mesmo jeito que você investiu em bolsa ali no hype, onde estava todo mundo entrando, todo mundo dizendo que era o investimento do século. Agora, de maneira imprevisível, a bolsa baixou. E se você sair agora, você vai estar passando o seu dinheiro para alguém de maneira muito mais barata. Então, na crise, o dinheiro troca de mãos. É importante saber disso. É para lá outra que o dinheiro dica, vai. outra dica que a gente pode dar é crie formas de gerar renda extra, de fazer dinheiro no tempo que você está em casa. Teve alguma pessoa aqui, graças a Deus, muitos comentários, e só gente inteligente, só comentários inteligentes. Recomendo que vocês leiam todos, inclusive. Aqui, ó, o Darlan. Ele falou: é hora de criar negócios digitais. Tem gente, eu tenho clientes que já participaram do curso, que já conhecem aqui da minha cidade, e eles tinham uma loja de produtos de limpeza e estão fabricando álcool gel para vender nesse momento. Então, estão ganhando dinheiro na crise. Empresas que não vendiam máscara, que estão aproveitando para vender máscaras, com preço mais baixo, inclusive. Então, gerando autoridade, gerando valor para a sua empresa, se posicionando no mercado e ganhando dinheiro também, porque eles estão vendendo, tem uma margem de lucro e tem um percentual aí de doação. Então, como gerar negócio, como fazer dinheiro? Existem várias técnicas. Cursos em casa, fazer curso online, entregar conteúdo de valor para as pessoas que te seguem, aproveitar a sua empresa para atender as demandas que estão sendo criadas com a crise, adequar o seu negócio para atender novas demandas que estão sendo criadas agora. Então, dá para ganhar dinheiro, volta o seu olhar para isso, para soluções para novas demandas que estão sendo criadas. Uma dica interessante é justamente essa. Começa, se você é bom em uma coisa, começa a gerar autoridade nisso, né? E não existe momento mais propício do que esse, que o pessoal vai ficar em casa e vai necessitar muito de conteúdo de ótima qualidade. Então, se você é bom em, por exemplo, mexer no CorelDRAW, edição de vídeos, manutenção de computadores, não existe melhor momento para você entregar conhecimento a essas pessoas. E quem sabe se você entregar um bom conhecimento, quando essa crise passar, você vai ser o primeiro a ser lembrado. Então Perfeitamente. você não apenas está passando por essa crise, você está se preparando para depois dela, certo? Como a Marina E muito bem falou, você está gerando renda extra. exatamente. Além de gerar renda extra, você está gerando autoridade. E como é que se gera Uhum. autoridade, como a Mari falou, é sendo uma pessoa de valor. Uma pessoa que entrega conteúdo bom, que tem propósito. A gente estava falando hoje mais cedo sobre pessoas que estão usando desse momento para ganhar dinheiro em cima da desgraça do outro. Então, é vender álcool gel 400% mais caro. Cara, isso não é riqueza. Isso não gera valor para sua empresa. Isso não gera autoridade. Pelo contrário, você vai ser visto no mercado como uma pessoa sem ética. Então, gera renda, mas gerando valor, com ética e de forma sustentável para a sua audiência. Exatamente. Você, principalmente você, empreendedor, mostre que você é a melhor face do capitalismo. Então, por que uma empresa existe? Porque ela tem que satisfazer uma necessidade, certo? Ela tem que satisfazer um anseio da sociedade. Então, o que acontece? Além de ser empreendedor, você tem um dever social nesse momento. Então, haja com ética. Lembre-se que essa crise vai passar.
e o mundo é uma roda gigante. Você vai estar em cima, mas também você vai estar embaixo. Então, quando essa crise passar, vamos lembrar de quem não agiu muito bem. Vamos lembrar de quem não agiu muito bem. Então, Claro. se inspire em exemplos bons, como por exemplo da Ambev, que eu vi agora que vai fabricando álcool gel para fabricar. doar, cara. Exatamente, vai fabricar 500 mil litros de álcool gel, se a memória não me falha, para doar para os hospitais públicos. Então, esse é o momento para a gente, empreendedor, provar que a gente quer ganhar dinheiro também, mas a gente quer fazer a coisa certa, certo? Isso é importante. Por isso que a gente fez essa live hoje para vocês. A gente já estourou um pouquinho até o tempo, mas eu estou muito feliz com o conteúdo que a gente entregou, com as ideias que a gente trocou, com os comentários, com a interação de todos vocês. É por isso que a gente está aqui, porque a gente acredita que pode ajudar a tornar o mundo um pouco melhor. Eu conheci o Ari recentemente e eu já estou encantada porque propósitos se unem. Ele acredita nisso, eu acredito também. Por isso a gente fez essa live juntos, para entregar conteúdo de valor para vocês, para que vocês possam passar por essa crise de uma forma mais tranquila e suave. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Envie essa live para o máximo de amigos que vocês puderem. Porque eles vão assistir, vão começar a mudar o olhar, vão ficar mais tranquilos e vão aprender a gerar renda aqui, né, no meio desse caos, né, que a gente não tem controle. Conhecimento nunca é demais. Então, quanto mais vocês compartilharem, melhor. E com certeza isso vai voltar para vocês de maneira muito positiva. É isso, Laís. Na crise que nascem as oportunidades. Ari, eu quero te agradecer pela entrega, pela energia maravilhosa, pela ideia disso aqui acontecer. Muito obrigada pela doação. Porque ricos doam, rico de verdade doa. Muito obrigada. Exato. Eu que agradeço pelo espaço. Eu que agradeço também por essa amizade ter se tornado realidade de maneira tão improvisada, né? Mas é isso. Estou muito satisfeito em entregar um pouquinho daquilo que eu sei, um pouquinho da minha experiência. Espero que tudo aquilo que a gente falou possa também te confortar um pouco, te entregar um pouco de conhecimento e, como a gente falou também, compartilha isso o máximo que você puder. Eu acho que alguns insights como esse que a gente está dando, que vocês estão fornecendo também nos comentários, são valiosos para um momento desse. E como palavra final eu digo, calma, vai passar e certamente a gente vai fazer outra live aí de comemoração pós-crise, enxergando apenas oportunidades aí para o futuro que sempre vai ser radiante e positivo. É isso, tá marcado. Live de comemoração. Esperamos que em breve. Live de comemoração. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Vou até deixar uma cervejinha aqui do lado para comemorar. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente até o final. Bye, bye, tubarões. E até amanhã nos stories. Abraço, pessoal. Até mais. Até mais.